Fala, Jovinho, tudo na paz? Eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática. Aqui nesse vídeo a gente está terminando a playlist da resolução da UER 2024. Essa é a questão 27, a última questão de matemática da prova. Vamos à leitura do enunciado. Considere que o lucro líquido mensal L em reais de um vendedor de brigadeiros seja calculado pela função quadrática L de N é igual a 8n menos n ao quadrado sobre 325. Está aí a lei de formação dessa coisa do segundo grau, em que n é a quantidade de unidades produzidas. Nesse caso, a quantidade de brigadeiros que devem ser produzidos para maximizar o lucro e o lucro máximo que o vendedor poderá obter são respectivamente iguais a. Então, já deixou muito claro no enunciado que é uma questão de função quadrática. É interessante também você saber que apareceu função quadrática na UER 2024, que é essa que estamos resolvendo, e também na UER 2023, que foi a do ano anterior. Então, o mesmo assunto aí apareceu duas vezes seguidas. E a pergunta que ele está fazendo para você: a quantidade de brigadeiros que devem ser produzidos para maximizar o lucro. Então, vamos traduzir isso em outras palavras. Veja que a quantidade de brigadeiros é como se fosse o X, e o lucro é a resposta, que é como se fosse o Y. Então, só traduzido a nomenclaturas que são mais comuns, né, da gente ouvir. Então, ele está perguntando assim: nesse caso, o X que você deve escolher para o Y ser máximo e o Y máximo vale quanto, respectivamente. Então, em outras palavras, ele está perguntando: te dei uma função do segundo grau, qual que é o X do vértice e o Y do vértice? Essa é a pergunta que está feita para você. Então, vamos lá. Você tem que lembrar das relaçõezinhas, né? O x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice. Eu gosto de raciocinar que o y do vértice é você pegar o x do vértice, jogar dentro da lei de formação e obter a resposta que seria o y do vértice. Aqui você tem outras fórmulas que o livro apresenta para ti, né? Normalmente o livro bota aquela menos delta sobre 4a. Aqui não será necessário. Então, vamos primeiro para o x do vértice. Menos b sobre 2a, lembre-se que o a, o b e o c na função do segundo grau, o a é quem multiplica o x ao quadrado, o b é quem multiplica o x e o c é quem não tem x. Aqui no nosso caso, quem está fazendo o papel do x é o n. Então, o meu a seria menos 1 sobre 325, que é quem está multiplicando o n ao quadrado. O meu b seria 8 e o meu c seria 0. Então, substituindo, no lugar do b, é menos b, né? O b vale 8, então fica menos 8, dividido por 2a, você efetua essas continhas, veja que o menos morreu com menos, aqui repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, né? E aí, quando você simplificar e multiplicar 4 vezes 325, chegamos em 1.300. Isso seria o x do vértice, então significa que 1.300 é a quantidade de brigadeiros para que eu tenha o lucro máximo. Veja que com esse 1.300 você ainda fica entre duas alternativas, letra A e letra E. Agora você precisa descobrir quem que é o Y do vértice, qual é o lucro máximo. Então eu vou pegar esse 1.300 e eu vou jogar lá dentro da função. Vou calcular o L de 1.300. E aqui vai ter uma maldadezinha para fazer essa conta, que é o seguinte: você já sabe que esse 1.300 ele nasceu da multiplicação de 4 vezes 325. 4 vezes 325 dava 1.300. Então, quando você for fazer 1.300 ao quadrado, você imagina que isso é 4 vezes 325 vezes 4 vezes 325, né? Que seria o 1.300 vezes 1.300. Por que esse raciocínio é legal? Né? Porque quando vai facilitar aqui na hora de cortar, né? Na verdade, agora que eu percebi, quando eu fui, no dia que eu montei esse quadro, eu tive outra ideia, dizer que 325 é 13 vezes 25. Eu acho que na hora da prova eu pensaria diferente. É porque eu primeiro monto a resolução e depois gravo, né? Mas de qualquer forma, há uma manha para você simplificar esse 1.300 ao quadrado por 325. Você não vai fazer 1.300 ao quadrado, vai dar um número giga com 4 zeros depois do número giga, então não é muito legal. O 13 morre com 13, o 100 aqui morre com 25 e sobra um outro 25 no lugar. Sobrou para a gente 8 vezes 1.300 menos 4 vezes 1.300. Note que esse 4 era do 100 dividido por 25, né? Que aí sobra 4. Então, é como se fosse 8 laranjas menos 4 laranjas. Então, 8 laranjas menos 4 laranjas dá 4 laranjas. E 4 vezes 1.300, nós chegamos em 5.200. Esse seria o lucro máximo. Então, a resposta está na letra A.
Então, jovem gafanhoto, chegamos aqui no fim da nossa resolução da UER de 2024. Caso você tenha gostado dessa resolução, manda essa playlist aí para um amigo teu. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente te responde. Se inscreve no canal da Sala de Exatas, deixa um like aí no vídeo. Um cheiro no cangote. É nóis!